enteada sueca, ela não fala português, entende um bocadinho, mas ela sabe algumas coisas de português. O que é o Benfica, Felícia? Grande merda! O quê? Grande merda! Pronto. Pouco importa se eles sabem da história de Portugal ou não, eles sabem o que é que o Carnide é. O quê? Grande merda! Tá, filha, doida. E pronto. Eu não sou muito de poemas, não sei muito, pá, não tenho jeitinho nenhum para isso. Mas tenho, antes de mais nada, pá, Tuborg, Green, verde, para não haver dúvidas. Uma coisa, pá, que eu sempre me questionei em relação ao porquê do pessoal fazer questão de gritar o slub naquele cântico que nós temos. É certo que nós dizemos filhos da puta, mas pá, estamos ali a dizer 6 ou 7 vezes aquelas iniciais que a mim até me arrepiam um bocado de dizer, não, assim, no chão da língua. E eu, pá, olha, em tons de poesia fiz a minha versão. Sabes que eu sempre fui um gajo um bocado low profile, passei mais despercebido que bem nas vistas, conheço-me já há vários anos. E partilhei isto com alguns, mas nunca tive muita voz na curva. Então, pronto, em tons de poesia aqui vai a minha versão, que era a que eu cantava, quando estávamos a cantar lá para aqueles filhos de uma grande puta, que é só merda, 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 filhos da puta, são vocês, são uma merda que se vê. E pronto, isto é um contributo para a nossa causa. Tento seguir o mais que posso, sempre que posso, não vejo em direto, vejo em diferido. Estamos aqui, um forte abraço. Esta é a nós, aos leões, aos anticarnido e àquelas noites de real passadas no Primos, que tive a honra e o privilégio de poder presenciar algumas delas na tua companhia, na companhia dos outros leões que tu sabes quem. Pá, e que amanhã seja assim, pá, que seja assim, forte e feio, daqueles filhos de uma grande puta. Saudações, Leão, um forte abraço. Se calhar não vai ter para o direto de hoje, não sei se tens tempo para mencionar, dizer o que quer que seja, mas quando tiveres a oportunidade de ver, viva o Sporting, sempre. E que aqueles burros, que aqueles filhos de puta morram. Abraço. Cadê Miguel? Cadê Miguel? Rapaziada, como é que é? Hein? Hoje aqui surpresa, o grande Nuno. Espera aí, deixa-me cá ajeitar esta merda. Isto, agora até faço malabarismos e o caralho. Espera aí, rapaziada. A ver se isto agora está bacana. Rapaziada, está-se a ouvir bem? Já viram aqui o adereço hoje? Pá, rapaziada, casa nova, viram hoje a capa lá em cima, rapaziada, 1906 e tal, muito bacana. Então, rapaziada, hoje começámos aqui com o grande Nuno, rapaziada antiga, old school, que tinha mandado este grande vídeo e eu decidi partilhar aqui o vídeo com vocês. Se houver alguém que queira mandar vídeos destes, podem mandar. E pronto, rapaziada, o livro está disponível no site. O site teve 2000 e tal visualizações assim de repente, desde que a gente meteu lá o livro. Com certeza que anda a lampionagem lá a tirar, porque eles também não percebem um caralho de nada, então eles gostam de aprender, não é? E pronto. Epá, rapaziada, subscrevam a página do Backup, porque esta está com 1800 e tal likes e a página do Backup está com 700 e tal. E é muito natural que esta vá à vida não tarde, portanto vocês subscrevam a página do Backup se não quiserem perder nada, está bem, rapaziada? Então, epá, rapaziada, eu queria mandar aqui uns abraços que o pessoal me pediu antes da gente começar com isto. Então eu vou começar aqui uns abraços que é para Minas do Lousal, um grande abraço para Minas do Lousal, um grande abraço para a Serra da Mira,
um grande abraço para a Brigada da Linha de Sintra, um grande abraço para a Costa da Caparica, um grande abraço para a Albergaria e um grande abraço para a Irlanda, para já. Depois queria aqui mandar cumprimentos para a malta do Lavradio, o Igor e o Barricadas, pessoal antigo, velha guarda, companheiros de muitas lutas, que assistem sempre e pediram aqui para mandar um abraço para eles. Está aqui o abraço e pronto. Um grande abraço também aqui que foi pedido para o Francisco Soares, Tomás Turgal, e um abraço de parabéns ao Vasco da Borda, enviado pelo Francisco Freire. Um grande abraço para eles e pronto. E agora eu vou aqui ler uma cena que me pediram, que é um abraço com um poema, que é cumprimentos para o pessoal do Sporting do Grupo Salvador Caetano, um forte abraço para o pessoal do Sporting do Grupo Salvador Caetano, da Fórmula do Monte da Caparica, em especial para o Ribas, para o Hélio Pinta, Elizabeth Valente, o Sérgio Santos e o Marco Tenrinho. O último é tripeiro, mas curto bué e é anti-lampiões. Um forte abraço para eles também. E já agora um cumprimento especial ao porco lampião do Luís Valente, que gosta de ratar e ver que o pessoal comenta, mas ele mandou-me também dizer um poema para esse Luís Valente, que é: gordo cabrão, não vales um tostão, achas que és valentão, mas não passas de um borrão, querias era ser enrabado no pintelhão. E pronto, aqui o poema e os cumprimentos do Nuno Poborski para a rapaziada Sporting, e um poema para o colega dele que é índio de Carnido. Aqui fica. Então, rapaziada, vamos começar aqui a ler uns poemas que foram enviados em primeiro lugar pelo Nuno Marques, que diz que mandou um anexo, não é? Ele diz: boas Miguel, é sempre um prazer assistir aos teus diretos, além de me mejar a rir durante grande parte do tempo, ainda temos direito a algumas lições ligadas ao mundo ultra. Posso dizer que tive o privilégio de partilhar alguns jogos da Curva Norte do antigo e novo estádio de Alvalade contigo quando era um chaval. Deixo-te em anexo um poema que fiz, embora não seja poeta, acho que vais curtir. Eu já vou ler. Ele diz também, deixa uma questão: qual é o cântico do Sporting que mais curtes que não foi da tua autoria? Então eu quero-te fazer uma pergunta, eu não vou responder isto hoje porque eu não entendi. Tu dizes que é, qual é o cântico que é de bancada ou a música feita por minha autoria? Eu não entendi o que é que tu perguntaste. Volta-me a mandar o e-mail, diz-me se estás-te a referir a cântico de bancada ou música que foi gravada, que eu não entendi, por isso não te vou responder. Forte abraço, se puderes mandar um abraço ao grupo Hoje à Bola. Tudo boa, rapaziada, curto é beber umas bujas e cantar pelo Sporting. Um grande abraço para o grupo Hoje à Bola e um grande abraço para ti também, Nuno Marques. E agora vou ler o poema que tu mandaste. Desde pequeno fui habituado a este ódio que será eterno. A lampionagem acabem todos no inferno. Sempre que perdem, as mulheres levam na boca. Eles é que o ganham, dizem eles, a vontade de aparecer é pouca. Máximo, o taxista, parece um boneco animado. Naquele táxi não entro eu, que o gajo anda sempre embriagado. Há o diabo de Gaia que até árbitros deixam agredir. Saem impunes e sem castigo, este nosso futebol é só para rir. Há também o Castelo Branco e a Leonor Pinhão. Ainda não percebi o que são. Se são gaja, deixa a vossa consideração. Fala ainda do Parreira, o típico lampião alucinado. Naquela cabeça é só diarreia, já devia estar internado. Termino então este poema dedicado a 6 milhões. A puta da vossa mãe, sim, essa que gosta de me lamber os colhões. E pronto, aqui fica o poema do grande Nuno Marques e um abraço para ele e pronto. E agora vamos ler aqui um poema do grande João Galeano, sempre presente com poemas. Ontem tinha mandado só uma pergunta, hoje mandou um poema também. E então, cá vamos nós. Ganda Miguel, obrigado pela resposta do Cigano Torricelli. Hoje mando mais um, melhor ou pior, quero é contribuir para esses diretos e apertar com eles. Tudo a correr pelo melhor e a ver se fazemos mesmo o primeiro congresso anti-lamp. Está nas vossas mãos. Vamos lá então. Apregam 6 milhões, são quase tantos como os chineses. Uns quantos malhados, outros tantos charoleses. São taças e torneios, são golos e troféus. Colecionam títulos também no banco dos réus. É a puta da Maia, hermafrodita Pinhão. Bate certo, em cada lampião há um
cabrão. Apresentam ao máximo o protótipo de lampião. Tem como hobby lamber os colhões ao cão. Pobre cão, não merece pior castigo. Há quem jura pé juntos que Máximo é o pai do Diamantino. Os dois juntos são fedidos, fazem um magnífico par. Ficamos sempre naquela, para onde estarão a olhar. Para juntar a estes dois vou formar um trio. O Hooligan Diabo, e vão os três para a puta que os pariu. E pronto, aqui fica mais um grande poema do João Galeano, sempre a participar. E pronto. Agora vamos aqui ao poema do António de Sousa e depois vamos ao poema do Vítor, que deixou mais uma adivinha para nós. Para vocês responderem. Obviamente a resposta de ontem todos acertaram, era óbvia, e hoje ele vai deixar aqui mais um poema, mas antes vamos ler um poema do grande António Sousa. Boas tardes, caro Miguel, junto-vi um poema sobre o maior bêbado do nosso país, o Inzébio. Inzébio, a eterna merda dos piolhosos, diz o povo na sua sabedoria, em terra de cegos quem tem um olho é rei, rei de uma fossa a céu aberto, onde os seus adeptos se banham com satisfação. Ele era a arte de virar copos pelos estabelecimentos do mundo inteiro. Bebia até cair, fosse famous graus ao JB. Inzébio, esse bêbado relaxado, suas cadelas pelo mundo fizeram eco, até a porta do Hotel Radisson saías a rastejar. Quem sai aos seus não degenera, a tua família que o diga. Já a célebre frase dizia, a tua flora já toda a fauna comeu. Inzébio, essa lenda asquerosa, dele jamais o desporto se esquece. Marcava aos torrienses e afins, na Europa era a vergonha alheia. Aonde estás tu, Inzébio? Estás na aldeia dos pés juntos, onde whisky já não há. E pronto, um poema do grande António Sousa, que depois diz: Miguel, tenho ouvido nos teus diretos a falar sobre o jogo da baleia vermelha. Temos que explicar a esses filhos da puta dos lampiões que estão a ver como isso funciona. São só dois níveis. O primeiro identificam-se e o segundo é atirarem-se a um lago de piranhas. Caso alguém tente desistir, ameaçam arrasar os estádios deles. E pronto, um abraço para ti, para todos os sportinguistas, para vocês lampiões, sei que estão a ver, algures num esgoto qualquer, o habitual merda para vocês todos, seus filhos da puta. Abraços, saudações leoninas, António Sousa. Um grande abraço para o António Sousa e continua a mandar os teus poemas, que a gente está aqui para ir mostrando à rapaziada. Agora, o tal poema que já veio tarde, do Vítor. O Vítor hoje mandou tarde, mas a gente ainda vai ler aqui, eu não pude imprimir. Então bora lá. Boas tardes, boas Miguel, um pouco tarde, mas espero que ainda há tempo. Cá vai. Aqui o poema. Ontem a resposta dele todos acertaram. Vamos ver hoje, depois no final do poema ele tem mais um quiz. Começando às 10h15, os diretos que ninguém fica farto, mesmo com os porcos a tentar parar, continua a luta sem cessar. Todos os dias a fazer a triagem e a distinguir pessoas da lampionagem. Seja em Lisboa, Rio de Janeiro ou Quebec, aos índios não passa qualquer cheque. Cada vez com mais seguidores, a enviar seus poemas devastadores. Fazer-lhe de inteira justiça ao que até já parece uma missa. Sempre a maravilhar o pessoal com o seu gigante historial. Ainda com músicas que ficam no ouvido, a que deixam qualquer lampião fedido. Muita coisa ainda por explorar e tanto lampião por arrasar. Estamos juntos nessa estrada com o grande Miguel de Almada. Obrigado, Vítor, pelo poema, obrigado pelas palavras. E agora vamos à pergunta do dia, que é, adivinha, sou um grande cabeçudo e a mim é permitido tudo. Entradas a faço-as sem parar. Cabeçadas nos homens do apito é o meu mais comum delito. Um grande porco lampião, eu sou o... Rapaziada aí, como é que é? A resposta, e pronto, abraço e desculpa ter sido em cima da hora. Não, Vítor, ainda veio a tempo, apesar de eu não poder ter feito a impressão para ler em papel, mas pronto. E pronto, e continuam a chegar e-mails, rapaziada, estes vão ter que ficar para amanhã, porque eu tenho aqui muita coisa para ler hoje. Vamos passar à parte de algumas mensagens que foram enviadas e depois vamos passar à parte das perguntas e respostas. Então, vamos lá. Musicone, boas amigos, antes de mais os diretos estão a ficar bem quentes, estavam nos lampiões. Eu não sou poeta nem nunca escrevi um poema, mas hoje deixo aqui umas palavras escritas por mim. Lampiões atrasados mentais são a vergonha de Portugal, são uma vila de miséria plantada em frente ao Colombo. Vocês não são raça, vocês são parasitas, desde o presidente até à puta das vossas mães que limpam sanitas. O vosso dia vai chegar e será como o ladrão da noite. Quando derem por ela já foram de vela. Não vai ficar pedaço para contar história, pois onde já se viu merda fazer história. Vocês não são gente, vocês não são animais, vocês são espécie, merda que nem as moscas comem. E pronto. Perguntas. Gostava de, se puderes, contar um pouco da história do núcleo de Almada. Penso que o nome era Almada Fuckers.
Vamos deixar isto para outro dia. Manda-me a pergunta outra vez, sem o poema, que eu preciso de falar ainda com... Eu sei a história toda, mas preciso me lembrar de mais nomes, não me queria esquecer de ninguém. Então manda-me a pergunta se for possível, que eu vou responder no outro dia, está bem? Obrigado pela mensagem. E agora vamos ler aqui mais um poema, antes então de passarmos àquela parte das mensagens e das perguntas e respostas, que é um poema relacionado com o Dia da Mãe da Lampionagem, porque há os dias das nossas mães, das mães todas, e há os dias da Mãe da Lampionagem. Os dias da Mãe da Lampionagem é o único dia de familiares diretos que a Lampionagem pode comemorar, porque, por exemplo, a Lampionagem não pode comemorar o Dia do Pai, não sabem quem é. Pronto, a gente todos comemora Dia do Pai e Dia da Mãe. A Lampionagem, Dia do Pai, não pode, não sabem quem é, então eles vão comemorar o Dia da Mãe da Lampionagem. E aqui vai um poema para o Dia da Mãe da Lampionagem, que é: raça nascida no bordel, que evoluíram no esgoto e vivem nas barracas. Putas, bandidos e pedantes, só porcos que vivem em malhadas. Dizem que foram fundados na farmácia, mas por toda a verdade bem podemos esperar sentados. Deveriam ter sido fundados era no dentista, face à quantidade de desdentados. Chamar as vossas mães de putas acaba por nem ser ofensa. Antes de irmos malhar nelas, metemos borracha contra a doença. A maior parte de vocês não conhece o pai, tamanha a quantidade de clientela. Não é à toa que vos chamam os cães porque deram à luz de uma cadela. E pronto, aqui ficou um poema para os dias das mães da Lampionagem, enviado pelo grande Tobias, que também é sempre bastante participativo. Agora, vamos aqui começar a ler umas mensagens que foram enviadas. Aqui o André Pereira: bom dia, grande Miguel, como já te deves ter apercebido, isto agora é importante o pessoal ouvir, atenção, como já te deves ter apercebido, existem clubes na Primeira Liga que fazem a vida negra ao nosso clube e também ao Porto. Um desses clubes está para descer divisão, chama-se Tondela, mais conhecido como o Carnide C. Basta ver a quantidade de jogadores emprestados pelo Carnide. Em 2 anos de Primeira Liga, 4 treinadores de treta, todos lampiões. O ano passado o papagaio do Petit tirou-nos o título por causa destes palhaços, não fomos campeões. O presidente desse clube é sócio do Carnide, assim como a maior parte da direção e da claque. Irei contar mais pormenores sobre esta filial do Carnide, escondida a algures em Viseu, nos próximos e-mails. Abraço e lampiões. Ficamos a aguardar a tua explicação sobre o que tu sabes sobre esse clube de merda que é o Tondela. Então agora vamos aqui a mais uma mensagem do Nos Guerra que tinha enviado ontem, que é: boas, Rei Miguel, tive a oportunidade de ler o teu livro e acho que devíamos fazer uma petição para o teu livro ser obrigatório no ensino escolar. Aprecio o seu trabalho na luta contra os índios, essa raça nojenta, cheia de bêbados, drogados e assassinos, tem de ser posto sem sentido. Obrigado por todo o teu trabalho e espero que continues. Grande abraço, Carlos Marta. O Pedro Guerra jogava no Damaense. Jogava ao caralho. Não jogava nada, é tudo tanga. Forte abraço. Agora vai aqui mais uma mensagem o André Pereira, que entretanto mandou outra mensagem. Boa tarde, grande amigo Miguel. Em primeiro lugar queria agradecer pelo seu grande trabalho, ser um grande sportinguista. O meu amigo Carlos Cunha e a maior parte dos residentes desta terra nojenta tem uma raiva ao presidente do Mardela. Aquela espécie de clube que tem os jogadores emprestados do Carnide e que vão descer por causa desses merdosos incompetentes. Queria que ameaçassem esse filho da puta do Gilberto Coimbra e que fodessem a empresa de peixe dele, denominada de Gialmar, porque esse lampião anda a recrutar gajos de lampiões para a direção e qualquer dia aquela merda explode, tanta merda junta. Grande abraço, André Pereira. Ficou aqui a mensagem para o André Pereira. Eu estou aqui a ler em direto pela primeira vez, vou mandar um abraço em direto, não posso deixar passar. Um grande abraço para o Enclave e para o Vitor Vinho, meu irmão. Então, agora vai aqui em direto, foi a primeira vez, olhei para ali e vi. Agora vai aqui uma mensagem que eu vou mostrar e que é do Antero Josué, que já ontem tinha mandado mensagem, que hoje mandou outra vez. Em primeiro lugar, quero agradecer-te por me teres enviado o livro. Em segundo, peço que informes aí a rapaziada que os palhaços da cooperativa de Reguengos fizeram um protocolo com os filhos da puta dos lampiões. Venderam-se a estes filhos de uma nota de 10 e são o vinho oficial do Carnide. Queriam exclusividade com esses paneleiros? Então que se fodam. Ninguém do Sporting compra produtos da Carmim. Mantém esta imagem em formato invertido porque sei que nos diretos a imagem sai invertida. Divulga aí para que estes porcos entrem em falência. Então eu vou mostrar aqui a imagem que ele mandou, que é esta aqui de baixo. Sportinguistas, não bebam reguengos. Está aqui, enviado por ele. Fizeram coisa com a Carmim e então aqui vai. Ok?
Ele diz: o que achas da seguinte questão? Se os lampiões são os filhos da puta nojenta e tudo fazem para nos lixar, porque é que muitos sportinguistas teimam em dar-se bem com os filhos da puta dos lampiões? Não te sei responder. Eu não me dou. Eu quero que eles se fodam todos. Eu não quero saber deles. Quero que eles vão para a grande puta que os pariu. Não falo com lampionagem. Para mim era tudo. E pronto, mandei um abraço à rapaziada do Duques e de Reguengos. Um grande abraço para a rapaziada do Duques e de Reguengos, que já mandei hoje e hoje estou a mandar outra vez. Forte abraço, Antero Anacleto, para ti também. Agora, vamos passar à parte de perguntas e respostas, que é uma parte que a maioria da rapaziada curte, e então eu vou passar a essa parte. Hoje é bastante interessante, temos aqui coisas interessantes para falar. E vamos lá a isto. Começar pelo Luís Marquês, que me fez aqui uma cena de perguntas e respostas diretas, que eu vou-lhe tentar responder. Boa noite, Miguel, agradeço ter respondido as minhas primeiras perguntas no direto 2/5. Nada, a gente está aqui para isso. Serás sempre o melhor. Peço desculpa pela cena de chamar Capo e ser Capo Canora, não sabia, mas já aprendi. Capo Canora. Capo é... Aliás, vem uma reportagem qualquer em uma revista que saiu aí, que vem lá a dizer que as expressões Capo, que é o gajo do megafone, não é nada, caralho. Isso foi uma coisa que inventaram. O gajo do megafone é Capo Canora. Capo é o capo da curva. Será o líder da claque, ou da claque não, líder dos ultras. Portanto, líder da claque não é Capo, tem que arranjar outro nome. Capo é o Capo Ultras. O tipo que canta é Capo Canor. Fica aqui a explicação mais uma vez. Então, vamos a perguntas. Miguel e o Sporting. O que achas da formação do Sporting e como o Sporting trata deste assunto? Exemplo, normalmente os jogadores quando deixam de Sporting, João Moutinho, Simão, Futre, Quaresma, etc., estão sempre a rasgar no Sporting. Temos algumas exceções, Nani, Veloso, mas de resto... a formação do Sporting é a melhor do mundo e réu bebel pardais ao ninho, mas a mim o que me interessa é títulos. Estou-me a cagar para isso. Para esse título que o Sporting tem a melhor formação do mundo, eu nem digo isso, que isso para mim até... Eu quero é títulos, caralho. Quero é campeonatos. Quero é que eles fodam, são os melhores ou não são. Quero é que o Sporting ganhe campeonatos. Isso para mim é tudo merda. Não me interessa isso de ser a melhor formação do mundo. Isso para mim é tanga, pá. Quero é campeonatos. Isso é que me interessa. Estás a entender? E pronto, é mesmo isto. É nu e cru, é assim. Quero que isso se foda. Quero é que o Sporting ganhe campeonatos, que apareça lá o nome. Sporting a ganhar campeonatos. Séniores. Estão a entender? Isso para mim é que interessa. Agora, a tua opinião sobre o facto do Sporting nunca se impor nestas situações. E o que farias se fosses presidente do Sporting? Situações. A queda do Varandim, morreram 2 adeptos do Sporting, houve jogo à mesma, Very Light no Jamor morre um adepto, o jogo não parou, segue tudo normal. Agora antes do derby morreu mais um dos nossos e há jogo no mesmo dia. Para estas perguntas eu dou-te a resposta do Gabriel Alessandri, aquele adepto da Lazio que morreu no dia em que foi alvejado por um polícia quando se dirigia para o estádio. Até ainda estava longe do estádio e é assim, não parou esse jogo, pararam os jogos todos em Itália. Os ultras todas as equipas uniram-se, armaram cegada como ao caralho na porta do estádio e não houve jogo nenhum. E eu dou esse exemplo. É uma vergonha porque a gente não tem força nenhuma. As claques não têm força nenhuma. Percebes? Por isso é que houve sempre os jogos. Não tem força. Entendes? E então, se tu me perguntas o que é que eu faria, obviamente que os jogos eram suspensos. Isso nem tem conversa. Não se jogava, foda-se. Perdem 3 pontos. Perde 3 pontos. Caguei e andei. Não se joga. As vidas da rapaziada que faz parte do... O Sporting somos nós, caralho. O Sporting não é os jogadores, nem os dirigentes, nem nada. O Sporting somos nós. Está a entender? E então, as nossas vidas são muito mais importantes do que qualquer jogo ou do que qualquer coisa. Estás a perceber? Espero que esteja aqui a minha resposta. A tua opinião de um ex-assalariado do Sporting, Carlos Porco Janela, ser o autor da tal falada cartilha? Lembro-me de uma história de um aperto ao Janela em Alvalade. Foda-se, houve vários apertos. Naquele tempo o gajo só comprou foi merda, pá. Buscar o Renato e o Leão e não sei o quê, quando teve ali em 97, 98, é só merda. Então aquilo no fim do jogo, naquele tempo a gente dava apertos a eles. Havia até um rapaz que era o avô, tinha um estandarte, que levava sempre para os jogos a dizer Janela Rua. Era o estandarte dele, levava aos jogos todos, Janela Rua. Ele não levava só aperto cá fora, como até dentro do estádio e estava sempre a ver o estandarte. Janela Rua. Agora hoje é impensável.
E pronto, vários apertos, mas aquilo não era apertos específicos ao Janela, era a todos, era a tudo. E pronto, Miguel e a geração Ultras. Miguel, como é que foste parar para a Juveléu os teus primeiros passos? Normal, ia ao futebol, né? Jovem, inicialmente como o velho, depois quando chegou ali a certa idade, um gajo aí com uns 14, 15 anos, eu ainda ia para a Ponta Sul, não era, eu não sou eu sou do tempo da Ponta Sul ainda. Por exemplo, o jogo com o Napoli, eu vi na Ponta Sul, a Juveléu estava na Ponta Sul, e depois, em 90, quando passou para a curva, para a superior, eu fui atrás, fui coisa. Depois a gente vai crescendo dentro das claques, uns pelo carisma, outros pela presença, sempre, não sei o quê, e foi isso. Os meus primeiros passos foram esses, normais, como qualquer outro jovem que começa a ir ao futebol. Aqui tu dizes, para mim os 3 cânticos que mais gostei de ouvir na curva e tu a puxares foram: se algum dia não vis as nossas bandeiras, tantos anos sem poderes sentir o prazer da glória, do João Pinto, e por fim, todos ao estádio durante todo o ano, toda esta festa. Para ti, quais são os teus top 3? O meu top 3 é O Mundo Sabe Que, É o Sol Eu Sei e A Curva Belíssima. É o meu top 3. Continuam a ser cantados em Alvalade. É o meu top 3. Numa das tuas aulas de História, podias dizer como nasceu a música do João Pinto? Não, isso digo-te já hoje. A música do João Pinto nasceu de uma música cantada pelos gajos da Roma, no ano 2000, que a música era assim: Tutto il mondo sa che ora già loro se la tua maglia, quando segnerà sotto la curva si fa la mitraglia, tutti sanno che si chiama Gabriele Omar Battistuta e noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo il Re Leone. Esta era a música que os gajos da Roma cantaram para o Batistuta quando ele foi de Firenze para Roma, que basicamente significa, como é que era? Agora toda a gente sabe que a tua camisa é vermelha e amarela, quando marcares debaixo da curva vais fazer a metralhadora, como ele fazia em Florença. Todos sabem que se chama Gabriele Omar Batistuta e nós sabemos que é um grande campeão e chamamos-lhe o Rei Leão. Eu agarrei no ritmo e pus umas frases e tal, porque coincidentemente o João Pinto veio naquele ano para a gente e era uma cena assim coisa, e depois criei eu a música. Está aqui a explicação da música do João Pinto. Já tinha uma vez perguntado a do Acosta, a do João Pinto está aqui. Agora, tu dizes a tua melhor deslocação em Portugal como Capo Canoro. Não foram todas, era todas. Eu curtia a brava. Quando o jogo começava, eu começava a bombar, eu pagava-se tudo. Era sempre a virar, saía de lá a transpirar e o caralho. Foram todas, não tenho nenhuma especial. Para mim eram todas iguais. Depois dizes, Miguel, como te sentes quando lês tanta rapaziada a pedir para voltares? Sinto-me mal. Significa que está tudo mal. Pronto, está aqui a minha resposta. Mais uma vez, força, continua com estes vídeos, estas aulas de história, não desistas. Esta época em Setúbal, há bem pouco tempo na bancada, já ouvi pessoal a dizer rapaziada e a comentar os teus vídeos. Ainda bem, obrigado, é para isso que eu os faço. Forte abraço a todos, abraço enorme, Miguel Almada, Sporting sempre, forte abraço para ti, Luís Marquês. Continua, alguma dúvida que tenhas, vai mandando as perguntas. Agora, vamos aqui ao Nuno Picas, que já ontem tinha mandado uma cena a dizer: boas, Miguel, mais uma vez aqui estou com um pedido e uma questão, porque sei que essa é a tua praia, adoro os irridos Chibili, tento acompanhar via net, etc, tal como as brigatas já Blue, o que me é possível. Quando puderes, fala um pouco, se faz favor. Já acabaram, quer um, quer outro, porque, aliás, Brigata Jalo Blue foi inclusivamente proibida em Verona. Os irridos Chibili, como a coisa era, acabou, até porque todos estes conflitos que existiram em Roma, com os fechamentos das curvas e isto e aquilo, a coisa não vai para a frente. O que é que eu tenho de dizer? Verona, a cena foi, as Brigate nasceram em 72, por ali, e Verona, é assim, a cidade sempre foi muito de extrema-direita, ok? Sempre foi muito de extrema-direita. Inclusivamente do Verona saiu um clube que era o Virtus, que era pessoal que era de esquerda, que não se identificava com a linha que o Verona seguiu. E as Brigatas Jalo Blue sempre foram conhecidas pelos ideais de extrema-direita. Por exemplo, o Verona foi o último clube em Itália a aceitar africanos ou gajos não brancos na equipa. Inclusivamente uma das primeiras vezes que o Verona tentou comprar, era um jogador que deixei-me cá ver se eu me lembro, eu não me estou a lembrar do nome do gajo,
Era qualquer coisa Ferrier, não me lembro agora do nome do gajo. Eles meteram, só quando ouviram a dizer que a direção do Verona ia comprar um jogador africano, os gajos penduraram com uma corda um boneco, não é, preto, na bancada, na curva sul de Verona, e meteram tipo a ameaçar, se ele vier para cá já sabem o que é que lhe acontece, uma cena assim. Depois... Sempre houve bué de problemas. Eu fui a Verona, fui ver um jogo a Verona. Se vocês quiserem um dia conto-vos a história, aquela merda é de arrepiar. É de arrepiar, mas é mesmo. Eu vi coisas que eu nunca imaginei ver. Eu um dia conto-vos a história e se quiserem mandem a pergunta, não vai ser hoje que eu conto-vos a história. É mesmo de arrepiar. Mas é pronto, Verona continua a usar célticas, suásticas, apesar da brigata ter acabado, mas os gajos são os mesmos. Uma faixa etária muito quarentona, cinquentona. É um clube que foi campeão em 85, talvez, tirando o Leicester, a conquista de campeonato mais improvável da história do futebol foi aquela do Verona. O Verona tinha dois grandes jogadores, na altura era dois estrangeiros, que era o Elkair Larsen e o Briegel, que aquilo era dois cavalos à solta, e o Verona acabou por ser campeão, em anos que o Napoli tinha Maradona, Juventus tinha Platini, não sei, cena mesmo improvável, e eles foram campeões, e é a única glória que eles têm. E é um clube sempre que sobe e desce, e para eles Série B, Série A, Série C, em qualquer série que estejam é sempre igual. As brigatas já ao Blue era sempre igual. Entre as fertas sempre muitos gajos, e pronto, é isso. Mantiveram sempre a linha deles, mantêm a linha deles apesar de já não existirem, a curva continua igual, ainda agora levaram castigo esta semana por causa de ofensas raciais, um gajo qualquer que jogou contra eles, não me lembro que equipa é que foi, agora recente, do Chezeno, ou o que é que foi, então levaram para aí o 40º castigo por questões raciais, e pronto, e mantêm-se sempre na linha deles. É difícil sobreviver em Itália como a Itália está, a curva continua unida, e porque é uma questão do clube, da cidade, é uma identidade, e pronto. Napoli é o maior ódio deles, como sempre foi, por causa que eles consideram o Napoli uma subespécie, ou seja, para eles eles costumavam dizer lá, usam um ditado que é dal fiume po in giù, l'Italia non c'è più, que é do rio Pó para baixo já não é mais Itália, e eles gostam de sublinhar isso, e vão ser sempre de extrema direita. Eu vi a cidade, conheci gajos lá, estive na curva, vi como é que é, vai ser difícil de mudar. Estão-se a cagar para a polícia, estão-se a cagar para se o clube é multado ou não é multado, inclusivamente agora não só castigaram a curva, como eu até li hoje, que ainda querem ser mais rigorosos, que é proibirem, é a ida à Cesena, e sei que é o Verona vai à Cesena, e proibiram a venda de bilhetes para os gajos da curva sul de Verona. Aliás, ninguém do Verona pode comprar bilhete. O Verona vai festejar a subida à Série A sem ninguém no estádio. Ou seja, eles continuam na deles e estão-se a cagar para toda a gente. E pronto, está aqui a história do Verona. A Lazio, Rio Scibili, é diferente porque é um clube maior, não é? Com expressão maior, e é o clube fascista de Roma, e sempre foi, a história deles sempre foi essa. Para eles também consideram que os clubes têm que ser geridos como se fossem todos clubes de elite, estão-se a cagar para clubes pequenos. A curva Rio do Scibili era talvez, o grupo Rio do Scibili era talvez das cenas mais bem organizadas de Itália ali na década de 90, inícios do ano 2000, porque a Lazio inclusivamente foi campeã, não é? Em 2000, e aquilo era brutal em termos de marca. Rio do Scibili era uma marca que vendia muito mais que a Lazio e do que qualquer outro grupo italiano naquele tempo. Os 4 líderes depois foram perseguidos, porque houve condenações por cenas de ligações com agiotas e não sei o quê, agiotagem. Aliás, no livro, o livro que eu vos mandei, no livro está lá a explicação do que era os Rio do Scibili, já portanto, na fase descendente da cena deles, mas lá no livro encontra explicações sobre eles. E pronto, ficou aqui a minha explicação sobre esses dois que tu pedes. Vamos passar aqui à frente. Tu dizes, uma outra questão tem a ver com os congressos onde vais, alguma maneira, site ou blogs
onde se possa acompanhar isso. Epá, não, obviamente não, a gente não se abre, então. Aquilo senão foda-se, tem que ser uma cena mais ou menos discreta, a gente não quer lá chibaria. Mas pronto, mas eu vou passando as informações. Abraço a todos os antis fiéis a esta nossa religião, Sporting sempre, Nuno de Odivelas. Aqui, forte abraço para ti, sei que tu estás aí a ver, és muito participativo e obrigado por tudo. Agora temos aqui o Rodrigo Santos, boas, grande Miguel, como tenho reparado nos diretos que é um grande entendedor do movimento Ultra Itália, mas também das ideologias por trás de cada grupo, por isso gostava de fazer umas perguntas nesse contexto. O porquê de alguns grupos em Itália terem conotações fascistas, falando dos casos que conheço, Lazio, Hellas Verona, Ascoli e Roma. A conotação fascista é por isso, é uma cena que já vem desde o tempo do fascismo, em que os clubes e determinadas pessoas da cidade eram mais ligadas àquele clube e a coisa sempre se manteve e mantém, e passa de pais para filhos e é geracional e é difícil de inverter a situação. É isso. Não tem nenhuma explicação, é uma explicação social. Não tem a ver com o clube em si, tem mais a ver com as cidades e com portanto, o determinado grupo social que compõe a cena do... os gajos da Lazio, por exemplo, a Roma também tem, mas a Lazio é um clube mais elitista do que a Roma é mais popular. Por exemplo, é a mesma merda que nós e os índios, pá, a gente não tem nada a ver com os índios, caralho. São etnias diferentes, pá. A gente do Sporting, a gente não se pode querer ser iguais aos índios, meu. Aliás, agora a coisa até está muito aproximada, mas não era assim. Não era assim. Foda-se, eles são uma subespécie, caralho. Não tem nada a ver connosco. Entendem? Pronto. E eles lá e tal, e também nas cidades os clubes consideram-se e são diferentes. O povo é diferente em cada cidade. Tu dizes, gostava de saber se sabes a explicação, história por trás do belo cântico dos Ultras da Lazio, Avanti Ragazzi di Buda. Sei a história. Aquilo foi uma música criada, uma música italiana, mas é uma canção anticomunista, não é fascista, é diferente. Canção fascista é outra coisa. É uma canção anticomunista que foi, apesar de ser interpretada por várias bandas italianas neofascistas, o caso dos Aurora e não sei o quê, mas não é uma música fascista, é uma música anticomunista que teve a sua gênese no episódio da Revolução Húngara de 56, quando os húngaros se revoltaram contra a autoridade do regime comunista da União Soviética, mas foi uma revolução com muito sangue, não é? Não teve nada a ver com essa história, com estas histórias cá aqui. Pronto, e então é isso. E foi adotado, obviamente, por todas as curvas fascistas de Itália, por ser não é uma música fascista, é anticomunista, é um pouco diferente, ok? Então, espero que tenhas gostado das minhas explicações. Agora tenho aqui outras perguntas, que é: ora viva, grande Miguel, sou assíduo seguidor da tua página, desde que começaste os diretos contra os nojentes de Carnido, mas esse novo registro com fraternização e aprendizagem histórica também é muito positivo e que muito me tem enriquecido. Sei que já não estás na curva e um retorno ao lado de Dom Sebastião é uma miragem. Uma miragem não, uma impossibilidade. Mas estes diretos são importantes para jovens como eu manterem, ou pelo menos tentarem manter, os velhos valores que hoje já estão quase extintos. Lições gratuitas vindas de um verdadeiro ultras como tu. Hoje vou ao estádio e meto dó. Tudo muito higienizado e organizado. Miúdos passam metade do jogo a olhar para os telemóveis e os cânticos não puxam nem dentro nem fora do campo. Vou interromper aquilo que tu disseste e vou-te dizer uma coisa. Eu tenho saudades do cheiro a mijo dos estádios. Eu tenho saudades. Isto é uma merda do caralho agora. Eu adorava o cheiro a mijo. Quando um gajo subia aquelas escadas, era um pitel a mijo ali do que é coisa. Isso é que era estádio. O velho. Isto é merda agora. Agora parece que um gajo vai para o cinema, ou caralho. Mas pronto, voltando àquilo que tu estavas a dizer. Ver estes diretos faz-me sentir saudades de um tempo que não vivi. Se um dia te vir no estádio, será um orgulho poder dizer que vi um jogo ao teu lado. Mesmo que não estejas na curva a comandar as tropas. Não pertence a nenhuma claque, mas também com as cenas contas nem dá vontade de vir a pertencer algum dia. Também dá um gosto enorme ver-te malhar na lampionagem, com a tua página a ser um local de culto onde homens de bem se deleitam contra a subespécie de Carnido. Exatamente, subespécie. Venho não só felicitar o teu trabalho, mas também sugerir que se quiseres realmente fazer uma ópera rock e mais músicas anti-seita lampiónica, podes começar um crowdfunding junto da rapaziada. Acho que o pessoal teria gosto em participar. O que é um crowdfunding? Não sei o que é. Pá, façam vocês isso, eu não sei o que é. Façam isso e depois expliquem-me o que é. Eu não faço ideia do que é isso. Mas
porque não sei, olha, pá, o que for, pensem vocês nisso. Ficam também algumas perguntas. Portugal tem a desoladora tendência das bancadas estarem vazias na maioria dos jogos. Até nos ditos 3 grandes existem clareiras nas bancadas. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Pá, é isso mesmo, não é os ditos 3 grandes, é os 3 clubes. Só há 3 clubes em Portugal, o resto não tem ninguém. Os outros é assim, se tu vais jogar ao Tondela ou não sei o que, os gajos estão lá, são do Benfica, são do Carnide. Estás a perceber? Se vais jogar ao Feirense, os gajos estão lá, são do Porto. Se vais jogar ao não sei o quê, eles não são do... Esses clubes não têm ninguém, pá, não tem ninguém. Aquilo é só há 3 clubes e mais nada. E é isso. E então é normal que eles, quando não joguem contra os 3, que as bancadas estejam vazias. Eles não são daqueles clubes. E depois os clubes, os 3, vão quando andam na frente, quando andam bem. Se andam mal, não vão. O pessoal em Portugal não gosta de futebol. O pessoal em Portugal gosta dos clubes. Estão a entender? Eles não gostam de bola. A lampionagem vai para a tasca. Vai para a tasca ver a bola. Porque eles estão-se a cagar. Eles nem do clube gostam. São Carnide, pronto. São Carnide. O Inzé, aquelas histórias, não sei. São Carnide. Eles não... Estão-se a cagar. E pronto, e é isso. Tu perguntas aqui também, ok, já falaste dos Ultras do Legia de Varsóvia, alguma vez viste um jogo no estádio deles? Não. Como achas que se chega a esse nível? Sendo independente e definindo estratégias em razão da identidade, da identidade própria, e quem está fora que se foda. É mesmo assim. Eles não recebem ordens de dirigentes de clubes nem de polícia nem o caralho. Eles são eles e fazem, e por isso é que eles conseguem chegar onde chegam. Ninguém lhes diz o que é que eles têm que fazer. Eles dizem, vamos fazer isto, e fazemos, e foda-se. Pronto. Está aqui a explicação. Qual é a tua opinião sobre os adeptos do Borussia Dortmund e Saint-Étienne? O Borussia Dortmund é aquilo que eu tinha dito ontem. Eu não sou muito especialista em cena alemã, mas a curva de Dortmund é mais conotada à esquerda em termos políticos, tanto que ultimamente a gente viu várias ações, a cena dos refugees welcome, não sei o quê. Agora, lá na Alemanha conseguem, por serem muitos, conseguem de facto fazer algumas coisas. Tiveram até um episódio de violência recente, quando os gajos do RB Leipzig foram lá jogar, por causa de haver aquela cena do Red Bull Leipzig ser uma marca e não sei o quê, eles a cena do... consideram isto coisa do futebol moderno, contra o futebol moderno, não sei o quê, pronto, tiveram a cena deles, foram 28 gajos presos, mocada para caralho, e pronto, cenas, entraram um bocado em campos políticos a fazer frases anti-Trump e não sei o quê, agora recentemente, depois das eleições, a dizer que o nosso muro é este e tal, ou seja, acabaram por usar essa ideia que até acabou por ser engraçada, porque é uma alusão à cena do Trump criar os muros, e eles dizerem o único muro para nós é este, ou seja, serem contra essas ideias mais conservadoras e mais neste caso deles serem mais pró-globalização e tal, por serem uma curva virada à esquerda em termos políticos, e é isso, mas obviamente tem a moral deles na Alemanha. Eu volto a dizer, já no outro programa disse, a cena do estilo alemão a mim não me diz muito, mas eu considero que eles têm moral, porque a cena toda que eles fazem de coreografias e não sei o que, aquilo dá trabalho, e eles são bons, pronto, são bons, mas é isso. Não sei muito da história deles, porque não sei muito da história dos grupos alemães, porque a Alemanha não tem ultras, é outra história, e então é isso. Mas considero que é um pouco como a cena alemã, é muito folclore na bancada e tal, mas depois cá fora, então fora da Alemanha é difícil fazerem mal a alguém, mas pronto, mas tem a moral deles. Sobre o Saint-Étienne é um caso daqueles de França que eu me agrada bastante, e a gente até, por incrível que pareça, temos a nossa história um pouco cruzada com a do Saint-Étienne por causa de uma música, mas o Saint-Étienne era o clube mais forte em França até ao final dos anos 70, porque eles são um bocado contra o futebol moderno, porque sofreram com isso. Porquê? Porque até meados da década de 90, que foi quando o Marselha depois emergiu, que até teve aquela final que jogou a do Tapi, que ganharam ao Milan, não sei o quê, coisa. O Saint-Étienne é um clube daqueles históricos. É um bocado assim como, infelizmente, como nós.
porque desde o final da década de 70 também a coisa nunca mais foi como era. Pá, e o futebol moderno transformou Marselha, o Paris Saint-Germain, o Mónaco, nos clubes mais fortes de França, e Saint-Étienne passou a viver à sombra desses três. Pá, mas a cena deles é old school, a cena dos Magic Fans é uma cena old school, até porque os gajos são bem diferentes dos outros, porque a cena dos gajos, por serem contra o futebol moderno e por estarem um bocado desviados daquela realidade que existe em França do Marselha e do Paris Saint-Germain, não sei o quê, clubes de cidades maiores, os gajos têm uma particularidade na sua forma de fazer tifo, que é os gajos têm um bocado a cena das barras argentinas, em termos de cânticos e não sei o quê. E tem a cena da avalanche, aquela avalanche, por exemplo, que os gajos do Grêmio têm, foi um bocado inspirada até na cena dos gajos do Saint-Étienne, que eles já faziam isso nos anos 70, estás a entender? Portanto, eles têm a moral deles. Mas eles não são ultras, não se consideram ultras, é um estilo, é aquele estilo deles que eu estou a dizer, uma cena mais barra brava argentina, parecida, estás a perceber? E pronto, é isso. O estádio deles é um caldeirão do caralho, quando os Magic Fans estão bem, até houve para aí agora uns vídeos recentes, numas cenas deles muito boas, e pronto, é isso. Espero que tenhas ficado satisfeito com estas minhas explicações. Depois tu dizes ainda aqui, alguma vez viste um jogo entre River Plate e Boca Juniors? Já. Gostava muito de ler o teu livro, se puderes enviá-lo, fico agradecido. Está aí na coisa para tirar, vais ao site e tiras, no site que eu criei, está aí o coisa em cima, vais lá, sacas o livro e pronto. Forte abraço, José Santos. Grande abraço, continua o bom trabalho, a rapaziada adora-te, eu adoro a rapaziada, eu sou da rapaziada. Então é isso. Obrigado, José Santos. Agora vamos aqui passar ao Pedro Mirra, que mandou boas, Miguel, desde já muitos parabéns pela coragem e sinceridade. Em que saco se incluem os adeptos claques do Dortmund, na tua opinião? Já respondi antes, Pedro. Li aqui o teu e-mail, já respondi antes. É aquilo que eu disse. O Dortmund pronto, a ideologia deles é aquela, tem a moral deles que têm, são contra o futebol moderno, daí terem feito a cena que fizeram quando foi agora o jogo do RB Leipzig, que este ano foi a maior cena de mocada que houve na Alemanha, isso é verdade. Era um gajo já brava desse RB Leipzig, que é um clube empresa, como vocês sabem, patrocinador de energéticos e não sei o quê, e que eles armaram mesmo, aquilo foi o farrobadó do caralho, e pronto, eu já expliquei antes, estás a seguir o direto, a tua pergunta está respondida. Forte abraço, cumprimentos, Pedro Mirra. Agora aqui vai Carlos Ribas. Boas, grande Miguel, gostaria de agradecer-te pelo livro, um verdadeiro manual da cultura ultra, a grande iniciativa que tiveste ao disponibilizar este excelente material para a rapaziada. Obrigado pelas palavras. Tenho duas perguntas hoje. Qual foi a sensação de ter estado presente na curva Fiesole? Ainda tens contacto direto com a rapaziada do Sete Belo? A minha sensação foi lá que eu tirei a universidade. A Universidade Ultras foi tirada na Fiesole, por mim. E sim, claro, mantenho ainda contactos com alguma rapaziada. Já expliquei no outro direto que eu, quando houve também na altura a separação por causa de vários gajos, não é separação, foi vários gajos a saírem dos grupos por causa da repressão policial e de não concordarem com não sei o quê. Aquela rapaziada com que eu me dava mais foi dos dissidentes, e eu acompanhei, e depois continuei a Firenze, estava mais com eles, mas nunca deixei de contactar com o pessoal do Sete Belo, apesar do meu contacto ser restrito talvez a 3 ou 4 daqueles mais antigos, tanto que rapaziada assim mais recente eu não conheço, mas pronto, mas continuo com o contacto com eles, e é um prazer enorme continuar a ser amigo deles, e pronto. Tu dizes, a segunda questão, eu sei qual será a sua resposta, porém, tal como tu, também andei lá nos arraiais de porrada, mas irei fazê-la na mesma, para a rapaziada refletir e perceber definitivamente qual a diferença entre ser ultras e ser claqueiro. As diferenças basicamente é que o ultras pensa por si, ok? E o claqueiro pensa como os outros quiserem que ele pense. Acho que melhor resposta do que esta não há. Está aí o livro, baixem o livro, leem o livro, vejam o que é o ultras, que é isso, está aí. E depois vejam a realidade em questão, e vocês próprios pensam e vão ver as diferenças. Mas basicamente é isso. No nosso tempo da velha guarda era inconcebível irmos à guerra contra os índios e deixarmos para trás um dos nossos irmãos sozinhos e nas mãos deles a morrer? Perguntas? Eu respondo, obviamente que não. Mas se tu te referes a este caso agora recente, eu prefiro não falar, até porque ainda não se sabe tudo. Eu creio que as investigações estão a decorrer, eu não sei o que é
que aconteceu, não faço ideia, vamos esperar, vamos ver o que é que aconteceu. Agora, a pergunta nua e crua que tu fazes, é óbvio que não, mas não sabemos se deixaram para trás ou não. Isso não se pode falar, tem que se esperar porque as coisas sigam o seu decurso normal de investigação. Mas pronto, é isso. Espero que tenhas ficado satisfeito com a minha resposta. Grande Miguel, tenho divulgado bastante o teu trabalho, é gratificante ver nos teus diretos as pessoas com quem falei a aparecerem, a participarem. Solicito a todos que acompanham os diretos que, tal como eu divulguei o teu trabalho, a cada vez mais rapaziada, porque só assim faz sentido. Por fim, gostaria de mandar um grande abraço ao pessoal da JL Colombo e um forte abraço para ti, Grande Miguel, nosso líder espiritual. Epá, líder espiritual. Forte abraço para a rapaziada da JL Colombo, que eu sei que eles estão aí a ler, está bem? Então, agora vamos aqui ao grande Vasco Sequeira. Boas, Miguel, não tenho tido muito tempo para escrever esta semana, mas já vi que a onda anticarnide tem crescido em força, o que me deixa muito orgulhoso. Deixa uma série de perguntas rápidas para tu e o resto do pessoal que está a ver responder nos comentários. Se pudesses só escolher um dos Judas para arriar, qual é que escolhias? Por exemplo, Simão, Motinho, Carrinho, Quaresma, etc. Eu todos. Mandava em todos, pá, querem que eles se fodam. Só que é assim, apesar de eu não odeio esses gajos, porque eu também nunca os adorei. Para mim, eu estou-me a cagar para os jogadores todos, sejam eles quem foram. Eu quero é que os jogadores se fodam. Eu sou do Sporting, não sou dos jogadores. Para mim, eu sou das camisolas. O gajo que está dentro da camisola, para mim não interessa se é o Zé, se é o Manel, se é o Joaquim. Por isso eu já não fico desiludido com o que eles façam ou não façam. Aliás, eu até já espero que eles façam. Já é normal. Para mim não é desilusão nenhuma. Bater-lhes, acho que sim, porque eu acho que deve-se bater em tudo o que não seja, tudo o que seja lampionagem, o caralho. Coisa. Agora, não me desiludo com eles. Estás a entender? Com os jogadores. Então é isso. Como gostarias de ver o lampião? Por exemplo, a câmara de gás, nuclear, etc. O meu esquema era uma biológica, largada na rede distribuidora das águas de Portugal, mas uma biológica já definida para atacar os gajos de DNA carnide, só ter ali uma coisa qualquer que só afeta os gajos do carnide. Então a gente punha a cena na água, estás a perceber, a água distribuída pela rede, não é? Canalização e tal, coisa, e os gajos viam aquilo e aquela coisa está lá e só os gajos é que acho que era a melhor coisa, cena mais rápida. E pronto, depois tu dizes o que achas do Balakov e se tens algum episódio para contar sobre ele ou sobre essa grande equipa da altura que foi pena não terem sido campeões. Pergunto porque para mim foi o primeiro ídolo de todos do Sporting. O Balakov, sei lá, os dois maiores que eu me lembro é aquele gol dele aos Índios, logo a começar, bola ao meio campo, começa ao Silvino à baliza, pumba, pontapé do meio da rua, bola ao ângulo, chupa, 1-0. Depois foi 2-0 e Jordanov de cabeça. Não me lembro se foi livre batido por ele e Jordan de cabeça vaza 2-0. Mas pronto, mas esse gol fica-me na história, uma explosão do caralho, logo o jogo a começar, ainda estava cheio de fumo, o pessoal na altura usava como devia de ser, tochas e fumes e não sei o que, aquilo ainda estava tudo cheio de fumo, depois eles a dizerem que o Silvino não tinha visto bem. Não tinha visto bem o caralho. Ele viu bem, ele não chegou, foi lá. Com o gajo meteu-lhe a bola mesmo lá no buraco, ele não chegava lá. Eles a dizer que não viu bem. Depois logo a imprensa lampiã, como é normal. E o outro é aquele grande gol dele em Setúbal, que a gente está a perder 1-0 e ele agarra na bola, quase à Maradona, traz do meio campo, pega, come 6, toma lá para dentro. Foram 5 mais o guarda-redes, exatamente. O gajo só que foi no meio do campo. A do Maradona foi pela direita, a dele foi no meio do campo. Grande golo. O gajo faz o 1-1. Depois a gente faz o 2-1 Sherbakov. O Setúbal empata 2-2 e a gente faz o 3-2 foi o Pacheco. 3-2 em Setúbal. Essa é outra coisa dele. O Balakov foi dos melhores jogadores que o Sporting teve, sem dúvida nenhuma. E essa equipa era muito boa. Foda-se, grande equipa. Mas pronto, o que é que a gente há de fazer? É a Sporting. Paciência. Abraço de Almada, um sportinguista de coração verde e branco anticarnido, Vasco Sequeira, forte abraço para ti também. Isto hoje está bom. Então, aqui dizem então a tal pergunta de acertarem o passe em Alvalade a algum jogador. Aquilo a gente ia esperá-los para a 10 era um arreal do caralho. Uma vez eu e o Alfredo, Paulo Alves e o Pedro Barbosa. Pedro Barbosa, se estiveres a ver, não estás, mas caso te digam, depois a gente até se encontrou mais tarde e tal, e pronto, mas houve uma vez que aquilo, a gente andava na merda, eles vêm os dois a sair, porque eles saíam da porta 10A e vinham até aos carros que estavam estacionados ali na rua, sem acompanhamento.
Não é como agora, que um gajo nem sabe onde é que eles saem, que devem ter cavado um túnel direto, ninguém... sem acompanhamento, não havia pão para malucos. Eu ao frente fomos ao Paulo Alves e ao Barbosa, um aperto do caralho, o Alves até quase chorou. Paulo Alves, se estiveres aí a ver, pá, quase choraste naquele dia. E pronto, o Barbosa não coisa porque houve alguém, pá, o Barbosa e tal, mas ele segurou-se bem, e depois o pessoal, pá, mas era grandes apertos. Uma vez ao Schmeichel, malucos, ao Schmeichel, a gente começou mal o campeonato, quando fomos campeões, começámos mal o campeonato, tanto que o treinador foi despedido. A gente vem num jogo não sei de onde, eles saíram lá por trás pela porta da maratona, por causa do aperto, e a gente estava todos lá, vem coisa, alguém chega à porta e o Schmeichel sai de lá e vira-se: "You be careful", ele assim para o pessoal, "You be careful", uma besta quase 2 metros de altura, apertos, pá, toda a gente levava apertos, está bem, está. Pronto, lembro-me destas, poderá haver outras, agora não me lembro, tenho aqui mais outras coisas para dizer, mas conforme a gente for falando nos diretos, a gente vai falando de outras situações que ocorreram. Então, agora vamos aqui a forte abraço para ti, João Galeano, com poemas, com perguntas, sempre bastante participativo, é isso que a gente aqui quer. Agora vamos aqui ao grande Tó, o meu grande amigo Tó. Epá, Tó, eu tenho uma história muito boa tua que um dia vou contar. Não vou contar agora, deixa isto andar, um dia eu vou contar. Epá, que na altura eu vou-te dizer uma coisa, eu entendi-te perfeitamente. Um dia vamos falar sobre isso, mas hoje vamos falar de outra coisa que tu pedes aqui, que é, como agora se anda a reviver um pouco os episódios do passado, gostava de deixar-te uma pergunta. Como estamos a chegar a uma data que marcou todos, em especial aqueles que caíram do Varandim, como foi o meu caso, gostava de saber como viveste esse momento e já agora se o podias contar em direto para toda a rapaziada. Um grande abraço para ti, em especial para todos os que vêm os diretos e para todos os que viveram os míticos anos 90. Grande Tó, vivi aquilo como ao caralho. A mim fez uma confusão do caralho. Primeira camisola de organização minha nesse jogo. Foi a minha primeira, 95, 7 de maio de 95. Minha primeira camisola de organização. Só por aí nunca mais me vou esquecer. Faltava 3 jogos para acabar, estávamos a 5 pontos do Porto, a gente se ganhando daquilo, ainda havia uma hipotética esperança de não sei o quê, apesar da gente saber que 5 pontos em 3 jogos é quase impossível. E então eu lembro-me da cena da queda, eu estava cá em baixo, o autocarro do Porto chega, o pessoal que estava em cima, logo ali por baixo da parte onde entravam os jogadores da equipa forasteira, que não entravam pela 10A, entravam por uma porta do lado, alguns, e a malta que está cá em cima vem toda e o Varandim cai, e caem alguns gajos, um dos quais tu, eu não sei, foram 13, 14, não me lembro ao certo quantos foram. Acabou por fatidicamente falecer o Zé e o Paulo, da Praça do Chile, que eu já vou falar depois sobre isso. E aquilo arrepiou-me na altura, porque não é como agora, não havia telemóveis, não havia o caralho. Está lá a bomba que tinha havido uma queda do Varandim da bancada em Alvalade. Imagina os velhos de um gajo naquele tempo, o desespero que não foi saber se algum deles tinha sido o filho dele e o caralho. Imagina as cenas, não é como agora. Não havia telemóveis, não havia o caralho, não havia nada. E então a malta caiu. Eu lembro-me do médico do Porto ter sido um dos primeiros gajos a dar ali assistência, o Domingos Gomes, célebre Dr. Domingos Gomes, tinha barba, óculos, barba branca, coisa, foi dos primeiros ali a dar assistência. Eu vi, porque eu estava numa parte de uma vedação que tinha acesso por causa da cena da organização, não sei o quê, e lembro-me, e vi tu e os outros ali no chão, que a cena foi arrepiante. Depois lembro-me o jogo, a gente perdeu, como é costume, acho que o Porto até se sagrou campeão logo nesse jogo, e eu lembro-me de uma grande atitude dos Chupé Dragões na altura, que foi, eles viraram as faixas, puseram umas faixas pretas na frente, em sinal de respeito, nunca me vou esquecer disso. Até vi uma moça loura, que era a Bela da Ribeira, ou o que é que foi, que veio cá para baixo, porque a polícia estava não sei o que, ela armou confusão com a polícia, porque as faixas tinham que ser mudadas por respeito à cena, não sei o que, nunca me vou esquecer disso, e isso para mim foi uma grande cena de atitude do pessoal do Porto, e que nunca me vou esquecer.
e depois, impressionante, foi os funerais do Zé e do Paulo, que a Moraes Soares, porque eles ficaram cá em cima, no cemitério cá em cima, do Alto de São João, e a malta juntou-se toda na igreja cá em baixo. Não me lembro que igreja foi, mas ali, pá, ao lado ali da Almirante Reis, uma igreja para ali daquelas, que o pessoal saiu todo em cortejo, tudo a subir a Moraes Soares até lá acima a cantar cenas e não sei o quê, e foi um funeral brutal, porque era gente a subir aquela rua, e eu nunca mais me vou esquecer disso. Para mim foi um dos episódios mais marcantes, negativos, não é? Obviamente, da minha trajetória na minha vida de ultras, não é? E tu estavas lá. Depois, eu lembro-me, eu fui a Almada, porque acho que foi o Dadão e o Luís Mendes, não tenho a certeza se foram os dois, foi só um. Eu fui vê-los ao hospital, não me esqueço disso, fui lá, uma visita de coisa, acompanhei a cena toda, fui vê-los ao hospital, porque era um pessoal da Margem Sul, não é? E eu não tinha também condições naquele tempo para estar a ir a todos os hospitais onde o pessoal estava todo, daí eu não ter ido também ver a ti, porque senão ia, não tenhas dúvidas, porque tu eras da parte ali de Póvoa de Santo Adrião, não sei o quê, para ir para lá durante a semana para mim era fora, não tinha como, e eu fui ver o pessoal da Margem Sul ao hospital, e eles estiverem a ver sabem que é verdade, e pronto, e nunca mais me vou esquecer. Forte Tó, grande Tó, forte abraço, sabes que eu gosto de ti, sempre gostei e vou continuar a gostar, e está aqui a minha explicação, mais pormenores outros gajos me poderão lembrar. Igreja de Arroz, estou aqui a ler, exatamente, Igreja de Arroz. Obrigado, Ricardo Sousa, exatamente, apareceu aqui agora, foi na Igreja de Arroz, o pessoal subimos todos a coisa, aí parecia uma manifestação brutal. Até houve uns gajos de umas oficinas que eram lampiões, que vieram para a porta rir-se, e o pessoal que ia na frente, tudo pimba para dentro da oficina a malhar neles, e o caralho, gajos das oficinas, se estiverem a ver, só para dizer que vocês levaram nos cornos naquele dia no funeral, foi um arraial do caralho, gajos das oficinas lá em cima, a chegar lá em cima àquela praça que eu não me lembro o nome. E pronto, fica aqui a minha... Um bocado de história daquele tempo, aos que não viveram, acho que foi o momento mais fodido da história da nossa curva sul. E pronto, grande Tó, forte abraço, espero que tenhas gostado. E aqui para terminar, rapaziada, já passámos uma hora de programa. Para terminar, temos aqui o grande Pedro Santos, que diz: grande Miguel, ainda estou a ler o livro, não terminei, mas até agora estou a adorar. Excelente demonstração do que é ser um verdadeiro ultra. Agora percebo porque dizes que em Portugal isto nunca existiu de verdade. Obrigado por teres entendido. Quero aproveitar para te fazer algumas questões, para que, se for possível, respondas no próximo direto, que certamente não vou perder. Já vou responder agora. Existe algum estádio na Europa que nunca tenhas ido, mas que esteja nos teus planos no futuro, ou gostasses de ir, mas que nunca tenhas tido a oportunidade? Varsóvia, Légia, claro. E fora da Europa, alguma preferência? Vou este ano ao estádio Pedro Bidegain. Sabes qual é o estádio Pedro Bidegain? É El Nuevo Gasómetro. Vou lá este ano. El Nuevo Gasómetro. Vou ver o São Lourenço este ano. Já está marcado. Ficas a saber. Depois dizes: sei que há muita malta a ir sozinha, tal como eu, a deslocações do nosso Sporting na Europa, por não se identificarem com os nossos atuais Goa. Tens algum conselho, alguma recomendação que possas dar a essa malta, principalmente os mais novatos que começaram há pouco tempo a acompanhar a equipa pela Europa? O conselho que eu tenho que vos dar é: se vocês vão numa de procurar confronto, olhos bem abertos, evitem a droga, evitem o álcool, evitem quando forem para territórios hostis, em que os grupos deles são de mais renome e que são maioria, porque nenhum dos grupos que são referência na Europa, que procuram um conflito, se vão confrontar com vocês em condições físicas débeis. Esqueçam isso. Eles vão vir com tudo e vocês têm que estar bem, porque se uma coisa é, se o pessoal vai para fora aí são muito maluco e droga e não sei o que, lá vão nos cornos, não tem hipótese nenhuma. Para já é difícil porque são menos e menos robustos. Então se vão com coisa, não coisa. Isto é o conselho que eu te dou. Forte abraço, grande Pedro Santos. Rapaziada, isto hoje terminou. Quem quiser mandar aí mais perguntas, mande. Vão ao site, quem quiser baixar o livro, está lá o site aí em cima nas definições. Subscrevam a página do YouTube na mesma. Pronto, está aí coisa. O e-mail vocês já sabem qual é. A gente vai continuar aqui a trabalhar na cena. Isto já me está a dar mais trabalho do que eu esperava no início.
o que é bom sinal, é sinal que a malta está a aderir. Já tenho rapaziada a ajudar-me, criaram já uma nova imagem, já temos a nossa imagem e rapaziada 1906, somos nós, com muito orgulho. Pediram-me para mudar aqui o coisa atrás, pá, eu vou mudar, eu vou fazer uma bandeira mesmo rapaziada 1906 com a cena do meu coisa e vou pôr aqui atrás, tirar daqui o Dom Quixote. O Dom Quixote, eu neste caso eu sou mais o Sem Esperança, mas pronto, mas eu o Dom Quixote, que eu curto a história e é um dos meus livros preferidos, Cervantes, claro, grande, e pronto, rapaziada, forte abraço a todos, obrigado por terem acompanhado e é isso, mais explicações que precisem, mandem as vossas perguntas que eu vou respondendo. Este fim de semana eu não vou fazer direto, só se os índios apanharem com a tábua e o Porto passar e juntar-se a eles, aí eu faço um direto de 4 horas, está prometido, e é isso, forte abraço, fui, tchau rapaziada, é isso. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide, rapaziada 1906, queremos vê-los todos